Olá, seja bem-vindo ao Painel Univale. No domingo, dia 28, é comemorado o Dia Internacional da Educação, instituído pela Organização das Nações Unidas, a ONU. O Canal Futura abraçou essa ideia junto com as universidades parceiras do canal, e a Univale é uma das universidades parceiras. Hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre educação indígena. No ano passado, foi criado na Univale, em Biguaçu, a licenciatura intercultural indígena Guarani e com habilitação em pedagogia. Essa disciplina funciona lá na Univale, em Biguaçu. E nós vamos conversar aqui com o professor Edgar Piva, que é o coordenador aí dessa graduação, e também com o Iral Moreira, que é o professor indígena lá desse curso. Obrigado pela presença de vocês. Professor Iral, por que vocês sentiram a necessidade de ter aí um curso de licenciatura intercultural indígena, especificamente Guarani? Bom dia. Na verdade, a gente teve essa possibilidade pela dificuldade que a gente tem com relação à educação escolar indígena, né? Tendo em vista que o ano passado teve um concurso público, né, na área da educação, e houve uma demanda muito grande e poucos habilitados para fazer esse concurso. Então a gente pleiteou junto com a Secretaria da Educação do Estado a possibilidade de criar um curso especificamente para essa realidade, né? E aí a Univale então conseguiu esse edital, né? Através desse edital conseguir esse curso na Univale em Biguaçu. Isso é uma parceria com a Secretaria de Educação, é isso, professor? Com certeza, o curso ele é patrocinado, né, quer dizer, é financiado pela Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina, que oferece bolsas. Inicialmente eram 40 bolsas, né, oferecidas pelo Estado, e mais 5 oferecidas pela Univale. E o que se trabalha, professor, especificamente, porque é uma licenciatura especial, né? O que se trabalha nessa licenciatura? Os alunos indígenas guaranis, eles são habilitados na área de pedagogia, na educação infantil e anos iniciais. E eles podem atuar tanto em escolas indígenas quanto em escolas não indígenas. Certo? E a formação os habilita para serem tanto docentes quanto gestores. Né? Então há a possibilidade deles serem professores nas escolas indígenas, mas também assumirem a posição de direção da própria escola. Hoje quantos alunos são nesse curso, professor? Nós iniciamos com 42 alunos, hoje nós estamos com 32, depois de praticamente um ano de curso, né? Alguns em função de algumas dificuldades de deslocamento, outras porque talvez não se encontraram dentro do perfil, né? Hoje nós temos 32 alunos. Mas é um número bastante alto, né, professor, ainda, né? 32 Sim. alunos, né? Sim. É uma pena que muitos têm essa dificuldade de locomoção, né, Iral? E não podem aproveitar, né, esse curso que é tão importante aí, principalmente para as escolas indígenas Guarani, né? Sem dúvida, a parte do deslocamento dos alunos tem sido um desafio, na verdade, para nós indígenas, né? Então, até para as lideranças das aldeias que estão mandando esses cursistas, né? E é uma dificuldade muito grande, né? Esse é o problema hoje enfrentado, né? Agora, formar, né, os indígenas aí, né, com habilitação em pedagogia, isso reforça ainda mais a cultura também deles dentro das aldeias, dentro das escolas da aldeia, né? Sim, porque em termos de conteúdo programático, né, eles estudam tanto a questão da língua guarani, a cultura, a história, todos os conhecimentos que vêm da tradição guarani, eles se apropriam e aprofundam. Da mesma forma como tem que se apropriar dos conhecimentos universais, né? Enquanto participam também da brasilidade, né? Enquanto são seres humanos, também têm acesso à história do Brasil, à história universal,
a antropologia, a filosofia, conhecimento de história, matemática, ciências, língua portuguesa, né? Então eles têm que dominar 2 mundos, né? E esse está o grande desafio, isso que está a questão da interculturalidade, né? Como se apropriar tanto do mundo indígena quanto do mundo não indígena. Esse é o grande desafio. Já vai ao encontro, né, dessa questão da internacionalização do currículo também, porque se estuda o mundo, na realidade, dentro desse processo, né, professor? Sim, o mundo guarani ultrapassa as barreiras de Santa Catarina, do Brasil, né? Ele envolve o próprio Paraguai, a Argentina, é uma outra nação, né? Assim, vamos dizer. E o perfil é dos Guarani, mas dessa faixa litorânea, é isso, Viral? Onde tem o maior número de Guarani? O curso está oferecido para o estado todo, mas a maior concentração do povo Guarani ela está localizado na faixa litorânea, né? Desde de Joinville até Palhoça. Até Palhoça, até o Morro dos Cavalos lá, né? Isso. E há uma necessidade bastante grande da formação de professores indígenas, né? Atualmente temos bastante demanda nessa área, porque hoje um exemplo, né, a escola, o colégio lá da aldeia de Biguaçu, ela é um colégio desde o ensino fundamental ao ensino médio, e é uma demanda que a gente tem hoje de ter professores habilitados, né? Então isso é um desafio também. E professores também da própria aldeia também, Sim, né? Porque na realidade se aproxima-se mais com a comunidade ali, né, da até aldeia, porque ele convive ali, né? Então ele convive com a cultura, né? Sim, e essa é a transmissão que a gente tem que passar para os alunos, né? Ainda mais se tratando da língua indígena, né? Então os professores têm que estar habilitados também para lidar com a realidade hoje, porque hoje quando se fala em educação indígena e educação escolar indígena são 2 polos diferentes, né? A educação indígena ela já naturalmente já é passado de pai para filho, né? Todas as tradições, exatamente. Agora quando se trata de educação escolar indígena é você adaptar a essa educação dentro de uma unidade escolar, né? Então esse é um desafio para nós, né? Hoje a alfabetização como é que está dentro das aldeias, Iral? Somente Guarani, sim. Com essas oportunidades de formação de professores? Sim. Hoje a gente tem bastante acadêmicos em várias áreas, né? Tanto hoje é oferecido pela Univale essa pedagogia intercultural, mas também a Universidade Federal também tem outras áreas, né? Então a possibilidade de ter outras formações também é uma realidade hoje. Para a Univale é interessante, né, professor, que vem desse princípio também de universidade comunitária, né? Oferecer um curso como esse, né? Com certeza, porque a graduação, né, na medida que esses indígenas podem ser graduados, lhe abrem muitas possibilidades em termos de, inclusive, se efetivar no Estado e poderem ser diretores, porque hoje, para boa parte dos professores que são indígenas, eles são contratados na forma de ACT. Temporários. Temporários, né? Porque não tem uma graduação. Na medida que eles forem habilitados com a graduação, abre a possibilidade de eles se participarem em concursos, serem efetivados, e como efetivos também poderão concorrer a ser gestores, diretores de escola, que atualmente não deve ter nenhum diretor de escola indígena, né? Que eu conheço, não. Temos 2, né? Do concurso anterior do ano passado, a gente tem 2, aqui na região, 2 que foram aprovados, né? Estão ainda em estágio probatório. A própria escola lá de Biguaçu, o professor não é o diretor não é indígena, não, né? Não é indígena. Isso que é bacana, de habilitar, né? Assim, com certeza. Funciona a universidade comunitária formar para o mercado de trabalho, que como o Iral e o professor já falou, o Iral falou que teve um concurso e não teve ninguém concorrendo porque não eram habilitados, né, professor? Exatamente. Então isso abre novas possibilidades em termos de inserção no mercado de trabalho, né? Mas esse não é o único objetivo, né? Também o objetivo é revitalizar a língua guarani, né? Se apropriar mais da própria cultura guarani, isso é fundamental. A valorização da...
As aulas são dadas em Guarani e português? É bilíngue, é isso? Só as aulas de Guarani, que nós temos, tem o laboratório de Guarani 1, 2 e 3, né? Porque inclusive tem alguns que não sabem falar Guarani, né? Eles querem aprender, outros sabem. E a tradição Guarani é uma tradição oral, né? Então a grande dificuldade é como você passar da oralidade para a escrita. Ah, sim. Essa, acho que o professor Iral pode falar melhor, porque no primeiro semestre ele lecionou a disciplina de Guarani, né? Então... Não existe ainda um dicionário, Iral? Assim. Na verdade, existe até vários dicionários, mas o problema está na questão dialético, né? Quando se fala em povo guarani, acho que é só um grupo, né? Na verdade, são vários subgrupos dentro do tronco linguístico tupi-guarani, né? E aí a gente se depara com tupi, com Guarani Mbá, Guarani Nhandé, Guarani Kaiowá, né? E são do mesmo tronco linguístico, mas os dialetos são diferentes. E isso é um desafio também. Então, os professores que vão lecionar vão ter que estar dominando isso também. E não existe um acordo linguístico, né? Ortográfico, nem gramatical. Né? Então, cada um escreve de um jeito diferente. Sim. Tinha que ser formalizado isso. Exato. Já é um trabalho de conclusão de curso interessante, né? Sim. Ter um dicionário e tudo, estudar, né? Como você falou, igual como daqui pro Rio Grande do Sul, né? Que já são várias maneiras de falar, né? É isso que acontece também, né? Sim. A regionalização da língua. Da língua, né? Tá certo, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto a conversar com o Iral Moreira, que é também o cacique, né, Iral, também lá da aldeia de Biguaçu, professor indígena do curso aí de licenciatura intercultural indígena Guarani, oferecido pela Univale, lá de Biguaçu, e também volto a falar com o professor Edgar Piva, que é o coordenador aí dessa graduação. A gente volta em instantes. Olá, estamos de volta com o painel Univale. Hoje o nosso assunto é a educação indígena, né? Nós estamos conversando aqui no estúdio com o Iral Moreira, que é o cacique lá da aldeia de Biguaçu e professor indígena, também com o professor Edgar Piva, que é o coordenador aí da licenciatura intercultural indígena Guarani, com habilitação em pedagogia, oferecido lá pela Univale de Biguaçu. Professor, desde que esse curso foi lançado, qual a sua avaliação em termos de conteúdo? Os indígenas, eles estão assimilando bem? Há um futuro aí brilhante para eles no mercado de trabalho também? Na organização do próprio curso há uma participação muito forte, seja da Secretaria da Educação, né, da Univale e das lideranças e professores indígenas. Tanto é que todo semestre tem um professor que é indígena. Tem o professor Iral, tem o professor José Benites, que é na área de linguística, né, está concluindo o mestrado na área de linguística, né? Então é um espaço que a gente procura, são os três grandes atores, né? A universidade, os indígenas e a Secretaria de Educação, né? E boa parte dos alunos, né? Alguns vêm do ensino médio regular, outros vieram através da educação de jovens e adultos, né? Sim. Então, alguns dominam o Guarani, ao menos a fala, né? Outros menos, a minoria, né? A grande maioria já fala Guarani. É um grupo heterogêneo, né? Porque alguns vêm do ensino regular, outros vêm da educação, da EJA, né? Do EJA. Mas no começo foi um período de adaptação, primeiro semestre, em termos de questão de horário, método, né? Se habituar ao mundo acadêmico, que é um mundo um pouco diferente do que a escola que eles tiveram lá de ensino médio, ou regular, ou na EJA, né? Passado o primeiro semestre, agora os alunos já estão mais sintonizados com o ritmo, né, das aulas, que acontecem sempre às sextas e sábados, então já tem uma organização diferente, né? Da universidade, tem um ritmo diferente.
Então, começa às 8 horas da manhã até 4 horas da tarde. Isso na sexta e no sábado. Funciona dentro dessa organização. Uhum. E as disciplinas, professor? Existe, como você já falou, tem a disciplina voltada para o Guarani, mas as outras disciplinas são iguais às que tem no curso de pedagogia também? Sim. Né? Por exemplo, tem a questão do currículo, planejamento educacional, antropologia, história do pensamento ocidental, depois tem o ensino de história, ensino de matemática, de artes, né? Mas também tem a questão da saúde indígena, organização social indígena. Então, ela trabalha com os conhecimentos dos dois mundos, né? Do indígena e o não indígena. O Irau, ele é formado em Direito, né, Irau? Sim. Como é que está a inserção assim, dos indígenas na graduação, pelo Brasil afora, especialmente da tua etnia, que é Guarani? Hoje estão tendo bastante acesso, estão tendo oportunidades como tem esse curso aí de pedagogia? Eu vejo um ponto positivo desde a minha graduação, porque eu entrei na época que não existia essas oportunidades, né? Eu consegui, por exemplo, a bolsa através da própria Univale, que tinha uma bolsa filantropia, né? Uhum. E não existia nenhum tipo de bolsa oferecido, né, pelas universidades ou nesse sentido aí. E hoje a gente tem várias oportunidades, né? Então eu acredito que Brasil afora hoje a gente tem, né, o povo indígena no geral tem bastante oportunidade de poder cursar uma graduação e poder se formar, né? E você, como uma liderança indígena, né, como é que se trabalha dentro das aldeias essa questão de ir buscar oportunidades mesmo, né? Sim. Esse é um desafio também que a gente vem enfrentando, porque uma vez que a gente lança os indígenas acadêmicos na formação deles, mas a gente também, ao mesmo tempo, tem que garantir o retorno deles para a comunidade, como ele vai contribuir com a própria comunidade, né? Então, esse retorno também tem que ser trabalhado, né? Não é simplesmente se formar em graduação, sair da aldeia e esquecer que não tem o compromisso com a comunidade de onde saiu, né? Tem que ser o pós, né? Sim. Isso é uma característica muito diferente dos nossos outros alunos, né? Que cada um se forma numa profissão, mas não tem nenhuma vínculo, nenhuma responsabilidade de retorno à comunidade, quanto tal, né? Aqui não, que a questão da identidade indígena, a comunidade, é uma referência muito importante. Nós, né, não indígenas, somos mais individualistas, né? A referência à comunidade não tem tanta importância quanto tem para o indígena. A aldeia para ele é tudo, né? E eles vivem como se fosse uma grande família. Se algum deles, seja mesmo morando numa aldeia lá em Joinville, e ele está morando em Biguaçu ou no Morro dos Cavalos, é como se alguém da própria família tivesse em sofrimento, né? Então há uma identidade que é mais de grupo, de comunidade, muito mais acentuada do que a nossa não indígena. Nós somos mais separados dos vínculos, às vezes, comunitários, né? E pode passar também, como o Irau falou, esse desafio de passar não só para a comunidade indígena, né, mas para a comunidade no entorno de onde vivem, ali basicamente é São Miguel, né, a aldeia de vocês, né? E lá é Palhoça, Vale do Maciambu, é isso? Sim. Então, tem duas lá, tem o Maciambu esse e retorno à escola. comunidade, assim, se formou, vai dar aula numa escola não indígena também? Pode ser também, né, Irau? Sim. Esse é o propósito também, Sim, né? Também. Esse é um dos objetivos, até pela questão principal também nesse sentido, é a questão do próprio preconceito, né, da sociedade aí, né? Sempre associa o indígena ao incapaz, né, de poder oferecer aula ou dar aula numa unidade escolar fora da aldeia. Ainda tem que passar por esse caminho também. Existe esse quebrar paradigma ainda. Esse paradigma aí nas escolas, Sim. sim. Por isso que é importante, sim, a capacitação através dessa graduação, Exatamente. né, professor? Porque ela habilita não só para a escola indígena, para a não indígena também. Então, essa inserção do indígena em escolas não indígenas
Claro, ele vai enfrentar toda a questão do preconceito, da discriminação, mas é a forma de você romper um certo modelo isolacionista, né? Então, você cria o índio separado do mundo não indígena, né? Não é isso que se pretende, né? Isso ainda é uma barreira que tem que se enfrentar, que ela é muito forte ainda, né? Eu lembro que quando a FUNAI comprou um terreno para tirar o pessoal do Morro dos Cavalos, ia comprar entre um município e outro aqui do Vale do Itajaí, houve toda uma reclamação da comunidade no entorno, e a gente ficou indagando, mas por quê? E as pessoas não explicavam direito o porquê, mas esse preconceito realmente com a capacitação através de uma graduação como essa, quebra-se um pouco, a tentativa também, né? Claro. Sim, isso é um dos objetivos, né, do curso em si, né? Qualquer curso, né, de graduação tem o objetivo disso, de quebrar esse paradigma do preconceito com o indígena, associar ele a um ser inferior, né? Sim, sim. Esse é a ideia. Que na realidade é um profissional capacitado, que está sendo capacitado, né? Eu acho que um exemplo é o próprio professor Iral, como advogado, né? Ele atua também fora da aldeia, né? Como se fosse qualquer outro cidadão brasileiro. E é importante que também o formado lá em licenciatura indígena, ele possa atuar em escolas, porque ele foi habilitado, tanto no domínio da cultura indígena quanto da nossa cultura não indígena. Você foi o primeiro indígena formado em Direito no Brasil, Iral? Não, no Estado, né? No Estado. No Estado. No Brasil já existia outros povos que já tinham advogado, né? Tem advogado formado. O professor até falou que muitos que estão lá no curso, né, não falam Guarani, né? Por que houve essa perda, Iral? Assim, é muito próximo aos centros urbanos, às aldeias? Por que houve essa perda? Não, na verdade houve falha. Eu acredito assim, né? Eu como liderança, eu coloco um pouco a culpa nas lideranças, né? As lideranças têm essa responsabilidade de manter, né, a língua, a tradição, né? Até porque é uma identidade que você está mantendo, né? Eu como jurista, né, advogado, né, eu tenho pensado muito nessas questões, né? A Constituição, ela fala da questão cultural, da tradição da língua, então tem todo um contexto. E quando o indígena perde isso, ela está perdendo um pouco da sua raiz, né? Então, essa é uma preocupação que a gente tem. E claro que não é a graduação da licenciatura aí que vai resolver esse problema, né? Eu recomendo até já em outras oportunidades, conversando com esses acadêmicos, interagir com aqueles que estão falando, né, a língua, né? Até porque é uma identidade, né? E você perder sua identidade é mais uma na sociedade envolvente. Até a própria escola lá da sua aldeia, da Embiguaçu, é bilíngue, né? Sim. Para não perder essa identidade, né? Exatamente. Eu acredito que essas pessoas que, né, esses acadêmicos não falam, por alguma razão não teve o contato com a língua mãe, né? Então, até isso, talvez desde a formação, né, do ensino fundamental, não tiveram acesso à escola indígena, né? Por isso que é importante essa formação, né, professor? Com certeza. Tá certo. Gente, queria agradecer a presença de vocês, vieram lá de Biguaçu, enfrentaram um trânsito tremendo, né, professor? Para esclarecer aqui um pouquinho para a gente sobre esse curso tão importante aí, né? Para, como o Irá falou também, preservar a identidade e inserir esse pessoal no mercado de trabalho também formal e quebrar essas barreiras, esses preconceitos também. Sim, a gente agradece a oportunidade e a gente espera também que a TV Univale vá até o campus de Biguaçu e possa também entrevistar os acadêmicos, né? Conhecer um pouco a rotina de estudos, né? Com certeza, vamos sim. Já é uma ótima pauta. Isso. Obrigado, professor. Obrigado, Iral, também, professor Iral, pela sua presença aqui. Obrigado, eu que agradeço. O Painel Univale fica por aqui. Nós voltamos amanhã. Até lá.